Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte dos ângulos de um triângulo, tá? Ahn, Em um triângulo, a gente tem que saber que a somatória dos três ângulos, tá? Porque um triângulo sempre vai ter três ângulos, tá? Tem que dar sempre 180 graus, tá bom? Então, um triângulo qualquer, ó, vou fazer um esboço aqui, tá? Ele sempre tem três ângulos, ó, um aqui, outro aqui, tá? Ele tem três ângulos, e se eu somar esses três ângulos, somar com esse daqui, tem que dar sempre 180 graus, tá? Então a somatória dos três ângulos de um triângulo sempre vai ser 180 graus, tá bom? Deixa eu apagar aqui o esboço, tá? Partindo desse princípio, a gente começa a fazer alguns exercícios para descobrir ângulos, tá? Eu tenho um triângulo aqui desenhado, tá? Ele é um triângulo ABC, tá bom? Esse grandão em azul, tá bom? E o que acontece aqui nesse triângulo ABC? Ele está sendo dividido por uma reta aqui em vermelha em dois triângulos separados, tá? Esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar de 1, tá bom? E esse triângulo aqui que eu vou chamar de 2, tá? Para facilitar para vocês, se vocês quiserem fazer isso na hora de fazer os exercícios, tá bom? Vocês podem desenhar esses triângulos separados, tá? Então, ó, o triângulo 2 é esse daqui, ó, tá? Que ele é, aqui é A, aqui é C, aqui é N, tá bom? Esse ângulo é de 70 graus, esse é o Y, e eu não tenho esse ângulo aqui, tá? Ele não foi indicado pra gente, não fala de quanto que ele é, tá bom? E eu tenho esse daqui, portanto, pra gente é o triângulo que a gente chamou de 2, tá bom? E eu tenho o outro triângulo ali, tá bom? Que é esse daqui, bom? Que é o triângulo ANB, tá? E que aqui é 30 graus, aqui foi chamado de X e aqui é 45 graus, tá bom? E esse, portanto, é o triângulo que a gente chamou de, perdão, 1, tá bom? Partindo desse princípio, o que acontece aqui, ó? Eu sei que pela regrinha a soma dos três ângulos tem que dar sempre 180, tá? Então se eu somo esse ângulo aqui com esse daqui, tem que dar sempre 180. Então vamos escrever isso, ó. O 30 mais o 45 mais o x tem que dar 180, tá bom? Isso é uma equação, tá? E a gente já sabe resolver. Passo o número para um lado, letra para o outro, troco o sinal, resolvo, tá? Então tem que passar, ó, o 30 para lá ele vai ficar negativo, o 45 para cá vai ficar negativo, tá? Então vai ficar, ó, x é igual a 180 menos 30 menos 45, tá? Então x é igual 180 menos 30 é 150, 150 menos 45 é 105. Então, aqui a gente tem o valor do x. O x vale 105 graus, tá bom? Agora a gente tem que achar o y, tá bom? Ó, o y tá aqui, ó. A gente ainda precisa achar o valor do y. Só que aí, o que acontece? A gente tem um problema, ó. Esse daqui foi pro triângulo 1, tá bom? Quando eu vou lá no triângulo 2, me falta um ângulo. Ah, ó, eu tenho o y aqui, ó. Eu tenho 70 aqui, mas eu não tenho esse ângulo aqui, tá bom? Então não dá para usar o triângulo 2 para achar o y, tá? Mas a gente consegue usar o triângulo grandão para achar o y. Por quê? Porque no triângulo grandão, deixa eu pegar outra cor aqui. Só um minuto. Vai azul mesmo. Tá? No triângulo grandão, ó, eu tenho esse lado aqui, que é esse ângulo aqui que é 70, tá bom? Tenho esse ângulo aqui que é 45,
tá? E tenho esse ângulo aqui, que é quanto? Y mais 30. Ó, o ângulo inteiro, que é y mais 30. Então, a gente vai usar ele para achar o ângulo y, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que escrever a equação. 70 mais... Deixa eu voltar lá. 45 mais y mais 30. Isso daqui tem que dar 180, tá bom? Então, vou passar quem para lá? O 70 vai ficar negativo, o 45 vai ficar negativo, o 30 vai ficar negativo. Então, 180 menos 70, 110. 110 menos 45, 65. 65 menos 30, quanto que dá? 35. Então, o y é 35 graus, tá bom? Então, os exercícios sempre vão aparecer dessa forma, tá? 180 menos 70, 110. 110 menos 45 vai dar 100, tira 65 menos 30, 35. Beleza, tá? Certinho. Então, é isso daí, tá? Vocês vão sempre trabalhar com essas condições, que a soma dos três ângulos de um triângulo seja sempre igual a 180. E aí a gente monta a equação, tá? E resolve para achar as letras, tá bom? Vou montar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Vou fazer mais um triângulo aqui, ó, por exemplo. Assim, assim, assim. Vou passar uma reta aqui, tá? E aí eu vou falar o seguinte, que esse ângulo aqui é 40 graus, esse daqui é um de 90, aqui é x, aqui é y, aqui é 60 e esse daqui eu não tenho, tá bom? Então, mesma coisa que o outro, tá? Se quiser começar dividindo os triângulos, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, esse de triângulo 1, esse daqui de triângulo 2, tá? O triângulo 1, ele ficaria assim, ó, ele é um triângulozinho um pouquinho menor, tá? E ele tem os ângulos de 60 graus, y, e eu não tenho esse ângulo aqui, tá bom? Esse daqui seria o meu triângulo 1. E aí eu também tenho o triângulo 2, que seria esse daqui, ó. Tá? Mais ou menos assim. Onde aqui eu tenho um ângulo de 90, tá? Quando eu tenho esse símbolo assim, ó, um quadradinho com um ponto no meio, quer dizer que esse ângulo é de 90 graus, tá bom? Lá em cima um ângulo de 40 graus e aqui é o x, tá? Então esse daqui seria o triângulo 2. Aqui acontece a mesma coisa que lá em cima. No triângulo 1 eu não consigo achar o y. Por quê? Eu tenho um ângulo de 60, ó. Eu tenho um ângulo que é y, mas eu não tenho esse terceiro aqui, ó. Não dá para fazer, tá bom? Então, eu vou começar pelo triângulo 2. Porque o triângulo 2, ó, tem um ângulo de 90, um de 40 e o outro x. Eu tenho os três ângulos, eu consigo achar, tá? Então, o que vai ser? 40 mais 90 mais x tem que dar quanto? 180. Tá? Então, quem que eu vou passar para lá? O 40 e o 90 negativo, tá? 180 menos 40 é 140, 140 menos 90 é 50 graus. Então, o valor de x, 50 graus. Beleza? E aí, o que acontece? O y é a mesma coisa, tá? Lá de cima. Eu não consigo achar ele pelo triângulo 1, eu só consigo achar ele pelo grandão aqui, ó, tá? Que eu vou ter que fazer o quê? Aqui no triângulo grandão, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer para esse triângulo grandão é achar esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui a gente vai precisar achar ele primeiro,
para depois que eu achar ele, aí sim eu achar o y, tá bom? Vamos chamar ele aqui, ó, vamos dar uma letra para ele, vamos chamar ele de z, tá bom? Seria o ângulo z. E aí o que que vai acontecer, ó? No grandão eu tenho que aqui é 40, que aqui é 60 e aqui, que é esse ângulo aqui, seria x mais z, tá? O x eu já achei. O x vale 50. Então é 50 mais z. Então vamos escrever a equação, tá? Vamos lá. Ó, quais são os ângulos que eu tenho? 40, 60 e x mais z. Então, ó, 40 mais 60 mais x mais z tem que dar 180, tá? O x a gente já achou. O x, ele vale 50, tá? Igual a 180, tá bom? Então, vou passar tudo para lá, né? Vai ficar 180 menos 40 menos 60 menos 50, tá? Então, ó, 180 menos 40 é 140, 140 menos 60 é 80, 80 menos 50 é 30 graus, tá? Só que a gente não quer o valor do z, a gente quer o valor do y, tá bom, ó? Então, a gente descobriu que esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, beleza? Então, como a gente descobriu agora que ele é 30 graus, eu consigo achar o valor de y, porque ó, agora eu tenho ó, o 60, o 30 e o y, beleza? Então, 60 mais 30 mais y tem que dar 180, tá? 60 mais 30 mais y, perdão, tem que ser igual a 180. E aí eu resolvo. Passo o 60 e o 30 para lá, tá? Vai ficar 180, perdão, 180 menos 60 é 120, 120 menos 30 é 90 graus. Então, o valor do y, 90 graus, tá bom? Então, sempre dessa forma, tá? Primeiro, eu acho interessante vocês olharem a figura e dividir ela em dois triângulos, tá? Depois que dividiu ela em dois triângulos, vê qual letra que dá para achar, tá? Como que eu sei qual letra dá para achar? Eu tenho que ter os três ângulos indicados. Então aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, no 2 aqui eu não consigo achar a letra. Por quê? Eu tenho o ângulo de 70, eu tenho o ângulo y, mas eu não tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Já no triângulo 1 aqui eu consigo achar, porque eu tenho, ó, o ângulo x, tá bom? O ângulo 30 e o ângulo 45. Então a soma desses três tem que dar 180. Então eu escrevo x mais 30 mais 45 igual a 180 e acho o valor de x, tá bom? Depois eu tento achar a outra letra, tá? Ou pelo triângulo separado, ou então pelo triângulo maior, tá? Porque olha aqui no maior eu tenho ó, o 70, eu tenho 45 e eu tenho esse y mais 30 aqui. Aí eu consigo achar o valor de y, tá bom? Lembrando sempre da regrinha. Em um triângulo, sempre a soma dos três ângulos é igual a 180, certo?